Nos vários processos eleitorais em curso pelo planeta, é possível detectar alguns fenômenos, algumas tendências em comum. Uma delas é que o sistema político está envelhecendo em várias partes do planeta, se mostrando incapaz de se modernizar na mesma velocidade que a sociedade civil está se transformando. Essas sociedades civis mudam por conta de reformas econômicas, por impacto de novas tecnologias e também pela busca por novas linguagens de se relacionar com o mundo político. Vejam no caso dos Estados Unidos. É muito comum entre os analistas políticos apontar que Donald Trump e Hillary Clinton representam também uma espécie de fadiga para o eleitor norte-americano em relação a políticos tradicionais. Trump até tenta se aproveitar dessa ideia, dizendo que ele seria o novo, enquanto Hillary seria um exemplo da velha política norte-americana. O fato é que neste último final de semana houve os ataques à bomba registrados em Nova York e em New Jersey, além de um ataque com facas no estado de Minnesota. Donald Trump já tenta se aproveitar disso politicamente, dizendo que Obama e Hillary fracassaram na luta contra o terrorismo. Já Hillary busca se apresentar como aquela que tem um discurso mais moderado e mais realista para enfrentar um desafio tão grande como é a questão do terror. Outras eleições também mostram os fenômenos que a gente já procurou apontar em relação ao descompasso entre o mundo político e a sociedade civil. Na Espanha, desde dezembro do ano passado, não há um governo. O primeiro-ministro Mariano Rajoy continuou como interino. 2 eleições ocorreram e nenhuma força política foi capaz de montar um governo estável no sistema parlamentarista espanhol. Isso se deve ao surgimento de novos partidos e a uma fragmentação do processo político na Espanha. Na Alemanha, também a chanceler Angela Merkel sofre com desafios provocados pelas mudanças estruturais na sociedade alemã, sobretudo pela chegada de 1 milhão de imigrantes oriundos principalmente da guerra civil na Síria. A política de Merkel tem sido, portanto, colocada em xeque pelos eleitores da Alemanha. No último final de semana, o partido de Merkel sofreu uma derrota na disputa pela Assembleia Legislativa da região de Berlim. É a 4ª derrota em eleições regionais que Merkel sofre nos últimos meses. E quem cresce na esteira do declínio de Merkel é um partido de extrema-direita da Alemanha, chamado Alternativa para a Alemanha. Sua líder, Frauke Petry, é uma espécie de Marine Le Pen da Alemanha, que coloca em risco todos os avanços, todas as conquistas que a Alemanha teve na luta contra o fascismo, contra a xenofobia e contra o racismo nas últimas décadas. Há também eleições em Hong Kong. Em setembro, no começo deste mês, jovens que defendem a independência da região em relação a Pequim conseguiram se eleger para o parlamento de Hong Kong. Claro que eles não têm ainda força política para um ato tão ousado como a independência de Hong Kong, mas apenas a sua eleição já demonstra que novas gerações estão se mobilizando em Hong Kong e colocam em xeque o modelo político que Pequim implanta na região desde que ela voltou ao controle chinês em 97, após 150 anos de colonialismo britânico. Houve também eleições na Rússia. O Vladimir Putin, presidente do país, conseguiu mais uma vez a ampla maioria na Câmara dos Deputados. Mas é uma vitória que, no curto prazo, é retumbante, mas demonstra fragilidade no longo prazo. Por um lado, ele obteve, o partido de Putin, 54% dos votos. Na última eleição, havia obtido 49%. Porém, se avaliados os números absolutos de votos, houve uma queda. Em 2011, o partido de Putin teve 32 milhões de votos. Agora caiu para 28 milhões de votos. Essa eleição é a que registrou o menor índice de participação de russos, ou seja, a maior abstenção. A jovem população russa, as novas classes médias, estão protestando de forma silenciosa, se afastando deste jogo do poder que mantém Putin no comando do país desde o ano 2000. Ele, que tem mandato até 2018 e pode buscar uma reeleição até 2014.